Desde pequena eu sabia que dentro de mim havia um universo colorido, vibrante, que só se expressava quando segurava um lápis de cor. Aos 5 anos, minha mãe me deu um estojo simples, mas para mim era um tesouro. Enquanto as outras crianças sonhavam com profissões comuns, eu sonhava em pintar paredes, criar mundos, ser artista. Mas a vida adulta veio com uma cobrança diferente. Carreira segura, Larissa. Administração é seu futuro. Cedi. Me matriculei em administração e mergulhei em planilhas, reuniões e um escritório frio, onde a criatividade não tinha espaço. Aos poucos, a arte foi ficando só na lembrança, como uma fotografia amarelada no fundo da gaveta. No trabalho, a rotina era um ciclo de tarefas sem cor, e eu me sentia invisível. Só Geraldo, o zelador velho e silencioso, parecia notar que eu não pertencia àquele mundo. Ele sempre sorria, como se entendesse meu silêncio. Foi numa manhã cinza, enquanto eu fazia uma apresentação sem alma, que tudo desmoronou. Meu chefe, na frente de toda a equipe, me chamou de incompetente e me demitiu ali mesmo, sem cerimônias. O chão pareceu sumir sob meus pés. As risadas e olhares dos colegas me atravessaram como facas. Eu, que sempre buscara a aprovação, estava exposta, humilhada, sem escapatória. Foi o ponto mais baixo da minha vida, mas foi naquele momento que Geraldo apareceu. Com um olhar firme, ele me entregou uma chave antiga e um pedaço de papel com um endereço. Esse era o ateliê da minha esposa, Teresa. Ela era artista, como você. Não entendi direito. Como aquele lugar poderia ser meu refúgio? Ainda com a sensação do rosto queimando pela vergonha, aceitei a chave, como quem recebe uma nova chance sem saber se merece. Cheguei ao ateliê no fim da tarde. A porta rangeu quando abri, revelando um espaço tomado pela poeira, teias de aranha e silêncio. Mas no ar pairava algo mágico, um cheiro de tinta antiga e sonhos não realizados. Naquele momento, uma fagulha se acendeu. Sentei no chão frio e abri o estojo de lápis que eu ainda carregava na bolsa. Comecei a rabiscar, devagar, sentindo o pulsar da vida voltar ao meu corpo. Dias viraram semanas e eu fui voltando a pintar. O ateliê ganhou vida, cores e formas. A solidão deu lugar à liberdade. Cada quadro era uma parte minha que eu resgatava, uma voz que eu recuperava. O trabalho administrativo ficou para trás. O dinheiro era pouco, mas a alegria, imensa. Eu estava renascendo, e Geraldo vinha visitar, trazendo café e histórias de Teresa, a esposa que eu nunca conheci, mas que me ajudava a seguir. Meu nome começou a ser conhecido em pequenas exposições. Cada venda era um passo para a independência. A arte me devolveu o que a rotina havia roubado: identidade, paixão, esperança. 2 anos depois, eu estava em paz com minha escolha. Preparei uma surpresa para Geraldo. Uma pintura que tentava traduzir toda a gratidão que sentia por ele e por Teresa, que salvaram minha alma. Quando entreguei o quadro, seus olhos se encheram de lágrimas. Ele abraçou-me forte e disse algo que nunca vou esquecer. Você é o legado que ela queria deixar para o mundo. Mas o que aconteceu em seguida ninguém poderia imaginar. Geraldo revelou um segredo sobre Teresa que mudou tudo o que eu achava saber sobre aquela história e minha própria jornada. Ele contou que Teresa havia escondido uma coleção inédita de pinturas, guardadas no ateliê, nunca mostradas a ninguém. Obras que revelavam não só sua arte, mas verdades profundas e pessoais. Eu estava dividida entre o medo e a curiosidade. Deveria eu abrir aquela porta para o passado? Sabia que ao fazer isso, não haveria volta. Minha vida, minha arte, minha história se entrelaçariam para sempre. Decidi que a verdade merecia ser vista. Comecei a organizar uma exposição para mostrar não só as minhas obras, mas as de Teresa, aquelas telas carregadas de dor, amor e esperança. Enquanto preparava tudo, senti o peso da responsabilidade. Não era só sobre mim, era sobre 2 mulheres que lutaram para viver sua arte em mundos que não estavam preparados para elas. A exposição foi marcada para um sábado chuvoso no bairro da Vila Madalena, em São Paulo. O ateliê virou um farol de cores em meio ao cinza da cidade.
Cada visitante parecia respirar um pouco daquela alma esquecida. Na noite da inauguração, amigos, curiosos e colecionadores passaram pelas portas do antigo estúdio. Eu observava nervosa, mas também orgulhosa. Geraldo estava ao meu lado, com um sorriso silencioso e olhos brilhando. Enquanto as pessoas admiravam as obras de Teresa, percebi que algumas telas tinham mensagens escondidas. Palavras que contavam histórias de luta, perda e resistência. Era como se ela falasse através da tinta. Sentia a presença dela ali, entre nós. Aquele espaço, que por anos ficou abandonado, agora pulsava com vida, memória e esperança. Era mais que uma exposição. Era um grito de liberdade. Naquela noite, um colecionador importante se aproximou. Seu olhar penetrante parecia enxergar além da arte, direto na minha alma. Ele propôs um contrato para levar meu trabalho para uma galeria renomada. A oferta era tentadora, mas me fez pensar. Eu estava pronta para sair da segurança daquele refúgio? Pronta para encarar o mundo lá fora, tão frio quanto meu antigo escritório? A resposta veio logo após uma conversa com Geraldo. Ele me disse: Larissa, sua arte é sua voz. Não deixe ninguém calar você de novo. Aquelas palavras foram o empurrão que precisava. Aceitei o desafio. E nas semanas seguintes, mergulhei em um novo ciclo de criação e exposições. Cada tela carregava não só cor, mas a história da minha resistência, da minha reinvenção. Mas nem tudo foi fácil. A exposição na galeria trouxe invejas e críticas duras. Fui chamada de modinha e artista frustrada. O passado insistia em me assombrar, mas agora eu tinha algo que ele não podia tirar: minha voz. Eu sabia que meu maior inimigo não era a crítica, mas o medo de voltar a ser invisível. Por isso, segui firme, traçando meu caminho com coragem e arte. Naquele momento, recebi um telefonema inesperado. Era da família de Teresa, distante há anos, querendo ver as obras e falar comigo. A surpresa me deixou sem palavras. A visita deles ao ateliê foi marcada por tensão e emoção. Palavras não ditas pairavam no ar, enquanto olhávamos para as pinturas que revelavam segredos familiares. Descobri que a vida de Teresa havia sido marcada por escolhas difíceis, traições e sonhos interrompidos. Aquela exposição não só mostrava arte, mas costurava feridas profundas. Eu me tornei guardiã daquela história, e ao mesmo tempo, responsável por honrar o legado da mulher que, mesmo na dor, escolheu criar beleza. Com o tempo, minha arte ganhou reconhecimento, e o ateliê se transformou em um ponto de encontro para artistas que buscavam liberdade e verdade. E é aqui que quero te perguntar, que acompanha essa história até agora. Você já sentiu que precisava renascer de um lugar de dor? Comenta aqui, porque eu sei que essa busca por liberdade é universal. Naquele domingo chuvoso, enquanto eu pendurava uma nova tela no ateliê, uma visita inesperada mudou o rumo da história. O filho de Geraldo apareceu, trazendo uma notícia que abalaria nossas vidas. Ele contou que Geraldo estava muito doente e que precisava da minha ajuda para cuidar do legado de Teresa. Um segredo guardado a 7 chaves, escondido dentro do ateliê. Assustada, mas determinada, aceitei o desafio. Sabia que ali havia mais do que apenas pinturas. Havia histórias não contadas, escolhas difíceis e talvez até justiça por fazer. Naquela noite, acordei com uma sensação estranha, como se algo estivesse me observando. O ateliê, que antes era refúgio, agora parecia um enigma cheio de sombras e luz. Comecei a vasculhar cada canto, cada gaveta, até encontrar um caderno escondido atrás de uma parede falsa. Nele, Teresa escreveu seus pensamentos mais íntimos, revelando uma vida marcada por traições e amores proibidos. Enquanto lia, percebi que Teresa havia descoberto um segredo que poderia destruir uma poderosa família da cidade. Ela tinha medo, mas também coragem para denunciar. Minha mente girava em 1000 direções. Será que aquele segredo era a razão da sua morte precoce? Por que Geraldo nunca tinha mencionado isso antes? Fui até ele que, emocionado, contou que Teresa fora silenciada para proteger quem ele amava, mas que agora era a hora da verdade vir à tona, mesmo que custasse tudo. Eu sabia que estava diante de uma encruzilhada: guardar segredo e seguir minha vida, ou lutar para revelar o que estava escondido, mesmo que isso colocasse tudo a perder. Decidi lutar.
A arte era minha voz, e aquela verdade precisava ser ouvida. Criei uma série de quadros inspirados no caderno de Teresa, cada um mais impactante que o outro. As exposições causaram alvoroço. Pessoas começaram a questionar, investigar. Meu nome apareceu em jornais, e eu recebi ameaças veladas. Mas minha determinação só crescia. Foi então que percebi que minha batalha não era só pela verdade de Teresa, mas também pela minha própria liberdade, para ser quem eu sempre sonhei. No meio desse turbilhão, Geraldo teve uma piora e me pediu para cuidar das últimas vontades de Teresa, incluindo a entrega de uma carta para alguém importante. Essa carta revelaria um segredo que mudaria tudo para mim, para ele e para a história que estávamos contando ao mundo. Era a chave para a última reviravolta dessa história, e eu estava pronta para enfrentar o que viesse, com coragem e arte como escudo. Ao entregar a carta, me deparei com uma pessoa inesperada do passado de Teresa, alguém que guardava um ressentimento profundo e que poderia destruir tudo. O confronto foi intenso, cheio de acusações e emoções à flor da pele. A verdade começou a sair da sombra, revelando lados que eu jamais imaginei. Mas foi também nesse momento que percebi: eu não estava mais sozinha. A arte, a verdade e o amor que me guiavam tinham criado uma rede de apoio poderosa. A justiça começou a tomar forma, e aquela mulher que um dia foi humilhada e apagada do mundo agora era um símbolo de resistência. Minha vida mudou para sempre, e o ateliê não era mais apenas um lugar de criação, mas um santuário de memória, luta e liberdade. E se você chegou até aqui, saiba: nunca permita que ninguém silencie sua voz. Se a arte ou qualquer paixão sua estiverem sendo sufocadas, lute para libertá-las. Comente se você já sentiu que precisava renascer, se a dor virou força e se a verdade já transformou sua vida. Quero saber, porque essa jornada é nossa. Nos dias que se seguiram, a cidade não parava de falar sobre a série de exposições e o impacto das obras inspiradas no caderno de Teresa. Eu sentia o peso e a responsabilidade de carregar aquela história. Cada pintura, cada traço, se tornava uma voz para aqueles que haviam sido silenciados. Eu não era mais apenas Larissa, a ex-administradora. Eu era a guardiã da verdade. Mas o preço dessa nova vida começou a aparecer. Amigos antigos se afastaram e inimigos surgiram das sombras, prontos para apagar o que eu havia construído. Recebi ameaças por telefone e até mensagens anônimas, dizendo que eu deveria abandonar tudo. Mas quanto mais me atacavam, mais firme eu ficava. Naquele momento lembrei do conselho de Geraldo. Coragem não é a ausência do medo, mas a decisão de que algo é mais importante do que o medo. E era verdade. A liberdade, a justiça e a arte eram mais importantes do que qualquer ameaça ou julgamento. Foi então que surgiu a oportunidade de levar a exposição para o Rio de Janeiro, na famosa Rua do Lavradio, um ponto de resistência cultural. Aceitei o convite e, com a ajuda de amigos que fiz ao longo do caminho, organizei tudo para que a verdade de Teresa chegasse a novos olhos. A inauguração no Rio foi um sucesso, mas também trouxe à tona uma nova reviravolta. Um antigo amigo da família de Teresa apareceu com documentos que poderiam mudar a história. Ele revelou que havia provas concretas de uma conspiração para silenciar Teresa, envolvendo pessoas poderosas que ainda controlavam a cidade. Com essa informação, a exposição ganhou ainda mais força, se tornando um movimento de resistência e denúncia. Mas o perigo aumentou. Certa noite, enquanto eu fechava o ateliê, um estranho tentou invadir o espaço. Foi um susto, mas também um aviso claro. Decidi reforçar a segurança e buscar apoio na mídia. Era hora de tornar tudo público, sem medo. A imprensa começou a cobrir a história, expondo a verdade por trás das telas e as forças que tentavam manter o silêncio. Minha história e a de Teresa começaram a inspirar outras pessoas a falarem sobre suas próprias dores e injustiças. Se essa história toca seu coração e você sente a força da luta pela verdade, curta e compartilhe. Juntos, podemos dar voz a quem foi silenciado. Enquanto isso, Geraldo lutava pela vida no hospital, e eu passava noites em claro, entre exposições e visitas, sentindo o peso do tempo. Ele me confidenciou que aquele legado era maior do que todos nós, e que a arte de Teresa salvaria muitas vidas, incluindo a minha. Essas palavras me deram forças para continuar, mesmo quando tudo parecia perdido. Num desses dias difíceis, recebi um envelope sem remetente. Dentro, havia uma carta que mudaria tudo de novo.
A carta continha confissões de alguém que havia participado da conspiração para silenciar Teresa, com detalhes que ninguém sabia. Era uma chance de justiça, mas também um risco enorme. Decidi que precisava agir com cautela e inteligência. Passei dias analisando cada palavra da carta, buscando entender quem estava por trás das ações sombrias que tentaram destruir Teresa. A pessoa revelava uma culpa profunda, mas também um medo que ainda os mantinha presos ao silêncio. Decidi marcar um encontro em um café discreto na Avenida Paulista, longe dos olhares curiosos, para ouvir essa confissão ao vivo. Quando finalmente nos encontramos, vi nos olhos daquela pessoa uma mistura de arrependimento e esperança. Ela confirmou que o círculo de poder envolvia políticos e empresários influentes da cidade e que a vida de Teresa foi sacrificada para proteger interesses escusos. Senti um nó na garganta, mas também uma chama acesa dentro de mim. Essa verdade precisava ser contada, não importava o custo. Decidimos registrar a conversa para garantir que, se algo acontecesse comigo, a verdade não se perderia. Voltei ao ateliê com o peso da responsabilidade, sabendo que a próxima etapa seria decisiva para a minha vida e para a memória de Teresa. Comecei a preparar um documentário, usando as pinturas, o caderno e a confissão gravada, para mostrar tudo ao público. Convidei amigos jornalistas e produtores, e juntos criamos um roteiro que revelava passo a passo a história de coragem e dor daquela mulher esquecida. Enquanto o documentário ganhava forma, também aumentavam as ameaças. Alguém tentou invadir minha casa, mas consegui escapar. Foi o momento mais difícil, quase desisti. Mas lembrei daquelas crianças que olhavam para mim com esperança quando ainda comíamos na garagem da minha alma. Me agarrei à arte e à verdade, e entendi que não podia recuar. A luta era maior que eu. Finalmente, o documentário foi lançado em um evento no Museu da Arte Moderna, com convidados ilustres e a imprensa presente. O impacto foi imediato. O público se emocionou, a cidade reagiu e uma investigação oficial foi aberta. Geraldo, mesmo debilitado, assistiu à estreia ao meu lado, emocionado e orgulhoso. Nos dias seguintes, novas testemunhas apareceram, fortalecendo o caso contra os envolvidos na conspiração. Eu sentia que, enfim, a justiça estava chegando e que Teresa poderia descansar em paz. Mas a história ainda tinha uma última surpresa, que mudaria tudo mais uma vez. Recebi uma ligação inesperada de alguém do passado de Teresa, oferecendo documentos que confirmavam a inocência de uma pessoa injustamente acusada. Essa pessoa era a irmã de Teresa, afastada da família há anos, que finalmente decidiu revelar a verdade escondida. Ela contou sobre uma traição familiar que motivou a conspiração, envolvendo bens e uma herança valiosa que Teresa nunca quis aceitar. Essa revelação abriu novas portas, mostrando que a luta não era apenas contra o poder público, mas também contra a própria família. Entender essa dimensão da história foi doloroso, mas necessário para completar o quebra-cabeça da vida de Teresa. Decidi viajar para a casa da irmã dela, numa pequena cidade do interior de Minas Gerais, para conversar pessoalmente e coletar provas. O reencontro foi emocionante e tenso. Ela me entregou caixas com cartas, fotos e diários que nunca tinham sido vistos. Cada documento revelava camadas mais profundas de dor, mas também mostrava a força de Teresa em resistir ao ódio. Voltei para São Paulo com o coração apertado, mas com uma convicção renovada. Essa história precisava ser contada completa. Fiz uma nova edição do documentário, incluindo essas descobertas e dando voz à irmã de Teresa. O lançamento da versão final foi em um teatro histórico no centro da cidade, lotado de pessoas emocionadas e ansiosas. Se essa jornada de dor e resistência tocou seu coração, não esqueça de comentar e compartilhar. Sua voz é parte dessa luta. As investigações ganharam força, e finalmente os nomes dos responsáveis começaram a ser expostos publicamente. Alguns dos poderosos tentaram negar, outros ameaçaram, mas a pressão da opinião pública era imensa. Durante esse período, encontrei conforto na arte e no apoio dos novos amigos que fiz na comunidade artística. Comecei a dar aulas para jovens, ensinando que a arte é uma arma poderosa para contar histórias e transformar vidas. Ver aqueles jovens se apaixonando pela criação me fez entender que o legado de Teresa já estava mais vivo do que nunca. Mas nem tudo era paz. Certas noites o medo voltava, acompanhado de notícias assustadoras sobre tentativas de boicote. Foi então que Geraldo teve um ataque grave, e tudo parecia desmoronar ao meu redor. No hospital, segurando sua mão, prometi que nunca deixaria que a memória de Teresa fosse esquecida. E naquele momento, uma força inesperada me tomou. O desejo de lutar até o fim, por ele, por mim
e por Teresa. Enquanto Geraldo lutava pela vida, eu me afundava no trabalho, transformando minha dor em arte e ação. Recebi uma visita inesperada. Um representante de uma ONG de direitos humanos que queria apoiar a causa de Teresa. Essa aliança abriu portas para debates públicos, exposições e até propostas para leis que protegessem artistas e denunciantes. Senti que a luta estava ganhando corpo e que, apesar das perdas, estávamos criando um legado duradouro. Durante uma dessas exposições, encontrei um antigo amigo de infância que me trouxe uma notícia surpreendente. Ele revelou que minha mãe, que eu acreditava distante, havia sido uma grande amiga de Teresa e tentara ajudá-la em segredo. Essa revelação mexeu com tudo que eu sabia sobre minha família e meu passado. Comecei a buscar respostas, descobrindo cartas e bilhetes escondidos, que mostravam um apoio silencioso e uma amizade proibida. Percebi que minha luta não era só pela memória de Teresa, mas também por entender minha própria história. O peso dessa verdade me fez repensar minhas escolhas e o que eu queria para o futuro. Naquela noite, pintei uma obra diferente, cheia de cores e sombras, simbolizando a complexidade da vida e do amor. Mostrei a pintura para Geraldo no hospital, que mesmo fraco, sorriu e disse que era a mais bonita que eu já fizera. Ele me contou que Teresa teria orgulho de mim e da coragem que tomei para seguir adiante. Essas palavras me deram uma paz que há muito eu não sentia. Decidi então organizar uma última exposição em homenagem a Teresa e a todos que lutam contra o silêncio e a injustiça. Convidei todos que fizeram parte dessa jornada, desde os que me ameaçaram até aqueles que me apoiaram. A noite da exposição foi emocionante, marcada por discursos, lágrimas e aplausos. No meio do evento, uma surpresa. Geraldo apareceu, recuperado, para aplaudir minha vitória. Sentir sua presença ali foi o momento mais forte e verdadeiro de toda a minha jornada. Soube que a justiça estava caminhando e que o nome de Teresa finalmente seria limpo e respeitado. Naquela exposição, percebi que o ateliê não era só um lugar, mas um símbolo de resistência e amor. Cada pincelada representava a luta que Teresa enfrentou e que eu havia abraçado com meu próprio sangue. Geraldo, ao meu lado, me contou histórias que nunca ouvira, revelando segredos da vida de Teresa que me inspiraram ainda mais. Enquanto os convidados admiravam as obras, senti que algo estava prestes a mudar de vez. O juiz responsável pelo caso apareceu inesperadamente, anunciando a reabertura do processo com novas provas. A justiça começava a se concretizar, derrubando as barreiras do silêncio e do medo. Foi um momento de alívio e esperança, mas sabia que a caminhada ainda não terminava. Lembrei-me de todas as vezes em que duvidei de mim mesma, e como a arte me salvou. Agora, não só eu, mas muitas outras pessoas podiam encontrar força para lutar por suas verdades. Se essa história tocou seu coração, curta, compartilhe e siga para mais relatos que mostram o poder da coragem e da arte.